Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Estamos a um episódio do episódio 100, gente. Nem acredito que a gente chegou tão longe. Falta bem pouco agora. Eu tô preparando com muito carinho o episódio 100, então eu espero que vocês gostem bastante. E desde o começo eu digo, não deixem de doar sangue, não deixem de fazer bem às pessoas. Todo mundo aqui tem que se ajudar. Quanto mais você faz o bem, mais o bem se espalha a todos. O podcast está aqui para entreter, mas também para ajudar o máximo de pessoas que eu puder com uma voz pequena que eu tenho. Então, quando você puder ajudar alguém, ajude. Vamos para nossa história? A história de hoje se chama Senhor Boca Larga. Eu sou o Bruno Lima e esse é o Submundo Terror. Submundo Terror. Durante minha infância, minha família era como uma gota d'água em um vasto rio. Nunca permanecia no mesmo local por muito tempo. Nós nos estabelecemos em Rhode Island quando eu tinha apenas 8 anos, e lá ficamos até eu ir para uma faculdade em Colorado Springs. A maioria das minhas memórias estão enraizadas em Rhode Island, mas há fragmentos do fundo do meu cérebro que pertencem a várias casas que vivemos quando eu era muito mais novo. A maioria dessas memórias são sem sentido e não são claras. Perseguindo um outro garoto em um quintal em uma casa da Carolina do Norte, tentando construir uma jangada para flutuar no lago atrás do apartamento que alugamos na Pensilvânia, e por aí vai. Mas tem esses 7 de memórias que eu lembro claro como a água, como se tivesse acontecido ontem. Eu constantemente fico divagando se essas memórias não foram apenas sonhos lúcidos, produzidos por uma longa gripe que eu tive naquela primavera. Mas no fundo do meu peito, eu sei que elas são reais. Nós estávamos vivendo em uma casa nos arredores da metrópole de New Vineyard, no Maine. A população tinha 643 pessoas apenas. Era uma estrutura larga, especialmente para uma família de 3 pessoas. Havia alguns quartos que eu nunca sequer tinha entrado, ainda nos 5 meses que morávamos lá. De certa forma, era desperdício de espaço, mas era a única casa disponível no mercado naquela época. Pelo menos, era a 1 hora de distância do trabalho do meu pai. No dia depois do meu 5º aniversário, com a presença só de meus pais, eu fiquei com febre. O médico disse que eu tinha mononucleose, o que significava nada de brincadeiras pesadas e mais febre por pelo menos 3 semanas. Foi uma época horrível para ficar de cama. Estávamos em processo de empacotamento de nossas coisas para nos mudarmos para a Pensilvânia, e a maioria das minhas coisas já estavam empacotadas em caixas, deixando meu quarto vazio e desconfortável. Minha mãe me trazia refrigerante e livros várias vezes por dia, e essas coisas tiveram a função de ser minha forma de entretenimento pelas próximas semanas. O tédio vinha toda vez me atormentar, esperando os momentos certos para me atingir e só piorar minha situação. Eu não me lembro exatamente como eu conheci o Sr. Boca Larga. Eu acho que foi tipo 1 semana depois de eu ter sido diagnosticado com mono. Minha primeira memória da pequena criatura foi perguntar para ele se ele tinha um nome. Ele me disse para chamá-lo de Sr. Boca Larga, porque sua boca era larga. De fato, tudo nele era largo em comparação ao corpo dele. A cabeça dele, os olhos, orelhas pontudas, mas sua boca era de longe a mais larga. Você parece um Furby, eu disse enquanto ele folheava um dos meus livros. Sr. Boca Larga deu um olhar curioso. Furby? O que é um Furby? Ele perguntou. Eu encolhi os ombros. Você sabe, os brinquedos, o pequeno robô com grandes orelhas. Você pode criá-lo e dar comida como um bichinho de estimação de verdade. Sr. Boca Larga resmungou. Você não precisa de um desses. Eles não são a mesma coisa que ter amigos de verdade. Eu lembro de Sr. Boca Larga desaparecendo todas as vezes que minha mãe vinha dar uma olhada em mim. Eu me escondi debaixo de sua cama, Ele explicou posteriormente. Eu não
quero que seus pais me vejam, porque estou com medo que eles não nos deixem brincar juntos de novo. Não fizemos muitas coisas nesses primeiros dias. Sr. Boca Larga apenas olhava meus livros, fascinado pelas histórias e figuras que eles continham. Na terceira ou quarta manhã depois de conhecê-lo, ele me saudou com um largo sorriso. Eu tenho um novo jogo que podemos jogar. Ele disse. Temos que esperar até depois que sua mãe vier te ver, porque ela não pode nos ver jogar. É um jogo secreto. Depois que minha mãe me entregou mais livros, Sr. Boca Larga pulou de debaixo da cama e puxou minha mão. Nós temos que ir no quarto no final do corredor. Ele disse. Eu protestei de início, pois meus pais tinham me proibido de sair da cama sem a permissão deles. Mas Sr. Boca Larga persistiu até eu ceder. O quarto em questão não tinha móveis ou papel de parede. Seu único traço característico era a janela em frente à porta. Sr. Boca Larga disparou pelo quarto e abriu a janela com um puxão enorme. Então, ele me chamou para olhar o chão lá para baixo. Nós estávamos no segundo andar da casa, mas era sobre uma colina, e por esse ângulo, a queda foi muito mais longa do que o esperado devido à inclinação. Eu quero brincar de fingir aqui em cima. Mr. Boca Larga explicou. Eu finjo que tem um grande e fofo trampolim embaixo da janela. Se você fingir bem forte, você quica de volta para cima bem alto. Eu quero que você tente. Eu era um menino de 5 anos de idade e febril. Então, apenas um pouquinho de ceticismo passou pela minha mente enquanto eu olhava para baixo e considerava a possibilidade. É uma queda longa, eu disse. Mas isso é tudo parte da diversão. Não seria divertido se fosse uma queda curtinha? Se fosse assim, você podia muito bem apenas pular de um trampolim normal. Eu brincava com a ideia na minha cabeça, imaginando-me cair através do vento frio para então quicar em algo invisível aos olhos nus, de volta no ar e voltar para a janela. Mas o realismo prevaleceu em mim. Talvez outra hora, eu disse. Eu não sei se tenho imaginação suficiente e eu poderia me machucar. O rosto do Sr. Boca Larga se contorceu em um rugido, mas apenas por uns segundos. A raiva sumiu e só ficou o desapontamento. Se você diz, ele disse. Ele passou o resto do dia debaixo da minha cama, quieto feito um ratinho. Na manhã seguinte, Sr. Boca Larga chegou segurando uma pequena caixa. Eu quero te ensinar malabarismo, ele disse. Aqui tem algumas coisas que você pode usar para praticar antes de começar a te dar lições. Eu olhei a caixa e estava cheia de facas. Meus pais vão me matar, eu falei, horrorizado que o Sr. Boca Larga tinha trazido facas para o meu quarto, objetos que meus pais nunca me permitiriam tocar. Eles vão me bater e me deixar de castigo por 1 ano. Sr. Boca Larga franziu a testa. É divertido fazer malabarismo com isso. Eu quero tentar. Eu empurrei a caixa para longe. Não posso. Vou me meter em encrenca. Facas não são seguras para serem jogadas no ar. O franzir de testa do Sr. Boca Larga se transformou em uma carranca. Ele pegou a caixa de facas e foi para debaixo da cama. Permaneceu lá o resto do dia. Eu comecei a pensar o quão frequente ele ficava abaixo de mim. Eu comecei a ter problemas para dormir depois disso. Sr. Boca Larga me acordava com frequência à noite, dizendo que tinha colocado um trampolim de verdade debaixo da janela, um bem grande, que eu não conseguia ver porque estava escuro. Eu sempre negava e tentava voltar a dormir, mas Sr. Boca Larga era persistente. Algumas vezes, ele ficava ao meu lado até cedinho da manhã, encorajando-me a pular. Ele não era mais tão legal para brincar. Minha mãe entrou no quarto uma manhã e disse que eu tinha permissão para dar uma volta lá fora. Ela pensou que um pouco de ar fresco seria bom para mim, especialmente depois de ficar confinado no meu quarto por tanto tempo. Entusiasmado, ponho meu tênis e disparo para a porta dos fundos, gritando de alegria por sentir de novo o sol no meu rosto. Sr. Boca Larga estava esperando por mim. Eu tenho algo que eu quero que você veja, ele disse. Eu devo ter olhado estranho para ele, pois em seguida ele disse: é seguro, eu prometo.
Eu segui ele até o começo de uma trilha estreita que adentra a floresta atrás da casa. Esse é um caminho importante. Ele explicou. Eu tenho muitos amigos da sua idade. Quando eles estão prontos, eu os levo adentro dessa trilha para um lugar especial. Você não está pronto ainda, mas um dia eu espero que esteja. Eu voltei para casa, me perguntando que tipo de lugar poderia estar dentro da trilha. 2 semanas depois de conhecer o Sr. Bocalarga, a última demanda das nossas coisas estavam sendo colocadas em um caminhão de mudança. Eu estaria dentro da cabine daquele caminhão, sentado perto de meu pai, pela longa viagem para Pensilvânia. Eu considerei falar para o Sr. Bocalarga que eu estava indo embora, mas mesmo aos 5 anos de idade, eu estava começando a suspeitar que talvez a criatura tinha intenções não muito boas, considerando as coisas que ele tinha dito anteriormente. Por essa razão, eu decidi manter a partida em segredo. Meu pai e eu estávamos no caminhão às 4 da manhã. Ele esperava chegar na Pensilvânia pela hora do almoço de amanhã, com a ajuda de uma carga infinita de café e 6 pacotes de bebidas energéticas. Ele parecia mais com um homem que ia correr uma maratona do que iria passar o dia todo sentado em um carro. "Cedo o suficiente para você?" ele perguntou. Eu acenei e encostei minha cabeça contra o vidro, esperando dormir por algumas horas antes do sol nascer. Eu senti a mão de meu pai no meu ombro. "Essa é a última mudança, filho. Eu prometo. Eu sei que tem sido difícil para você por ter estado tão doente. Assim que papai for promovido, nós podemos sossegar e você pode fazer novos amigos." Eu abri meus olhos, assim que o carro começou a se mover. Eu vi a silhueta do Sr. Bocalarga na janela do meu quarto. Ele permaneceu de pé, sem emoção nenhuma no rosto, até que o caminhão pegasse a estrada principal. Ele acenou com aquela mãozinha pequena, com uma faca na mão, e eu não acenei de volta. Anos depois, eu retornei para New Vineyard. O pedaço de terra que antes tinha sido minha casa estava vazio, exceto pelas fundações, pois a casa tinha queimado uns anos depois que minha família se mudou. Por curiosidade, eu segui a trilha estreita que o Sr. Bocalarga tinha me mostrado. Parte de mim esperava que ele pulasse de trás de uma árvore me dando um puta susto, mas eu sentia que o Sr. Bocalarga tinha ido embora, de alguma forma amarrado junto com a casa que não existia mais. A trilha terminava no cemitério memorial de New Vineyard, e eu notei que no cemitério a maioria dos túmulos pertenciam somente a crianças. Gostaram da história Seres do Submundo? Não se esqueçam de se inscrever em todas as redes sociais. E se vocês quiserem apoiar o canal, você pode fazer isso pelo PicPay ou pelo Patreon. É só você acessar o PicPay e procurar Submundo. Você pode escolher o melhor plano para você assinar. E pelo Patreon também é bem fácil, é só ir lá patreon.com/Submundo. Você ajuda bastante o canal a crescer. Muito obrigado por tudo. Nos vemos no episódio 100. Boa noite e bons pesadelos.